Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o filme das guerreiras do K-pop. E eu vou falar sobre todos os detalhes e tudo que eu gostei do filme e sobre outros detalhes sobre o passado de cada personagem. E esse vai ser o vídeo de hoje. E eu espero que vocês também gostem do vídeo. Então é isso e vamos começar com o vídeo. It is your voices, your song, that will create the Golden Honmun. Yes, Celine. Bom, o filme começa com alguns demônios pegando almas de algumas pessoas e aparece três pessoas cantando para proteger o mundo, e foi ali onde começou todo o K-pop lá cantando, tipo, a voz delas vão meio que proteger o mundo. Se for pra parar pra pensar, elas são tipo quase um demônio, só que não um demônio do mal, um demônio do bem. E aí, ela meio que, eles também pegam meio que a alma das pessoas, se for pra parar pra pensar assim. Só que ao contrário de pegar os demônios das pessoas indo de base, elas tipo inspiram as pessoas, elas meio que cantam inspirando outras pessoas e aí deixam ela tipo, faz uma barreira bem grande, tipo, para os demônios não ir lá atacar eles. E aí começa, tipo, com as nossas três protagonistas meio que comendo no mar jato, meio que estão passando fome. E aí o Bob, eu esqueci o que ele é, ele meio que se liga pra elas perguntando onde elas estão, porque o show começou faz algum tempo e ele queria saber onde elas estão. E aí ela meio que sabem que quem tá controlando os aviões são alguns demônios. Aí eles se revelam que são demônios, vão pegar as almas dos fãs dela. E aí depois de um tempo começa a batalhar. E elas meio que tem algumas. E tem as músicas. Só que eu prefiro a música inglesa e é muito bom as músicas que cantam também. Como na minha favorita é o Serece o Astro e o Letal. Essas duas são as minhas favoritas. E voltando pro filme. E aí elas tipo, acabam de derrotar esses demônios e elas precisam, tipo, de algumas férias. Só que elas meio que viram o troço, aquela barreira ficar dourada. Só que a Rumi quer, tipo, cantar mais pra essa barreira ficar firme. E aí a Rumi quer, tipo, nossa, vamos cantar mais um pouco, porque a gente tipo, tem que proteger as pessoas dos demônios, e é isso. E aí elas meio que começam a treinar cantando. E aí elas meio que fazem assim. É meio que a Rumi começa com a voz falhando. E a Mira pergunta se ela está bem. A Rumi fala que ela está bem e ela fala assim, vamos continuar cantando então. E aí quando elas continuam cantando, treinando, aí a voz dela falha de novo e ela fala assim, tá bom, vamos dar um tempinho. E quando esse tempinho, ela meio que foge pra ela, tipo, ficar um pouco sozinha, pra ela se sentir bem. E aí a gente meio que descobre também que ela é um pedaço de demônio, porque o pai dela era um pedaço de demônio e a mãe dela era caçadora de demônios. E aí um tempo lá, ela meio que se escondeu isso, tipo, das amigas dela também, tipo, da Zoe e da Miwa. E quem sabe disso é a pessoa que elas uma senhora lá, porque eu não sei o nome dela. E aí
depois de um tempo, apareceu um demônio que falou, tipo, eu tenho um plano que é o seguinte, assim, a gente meio que usa a cantaria contra elas, tipo, os demônios cantarem pra atrair os fãs delas, pra ganharem mais almas. E aí o demônio, o chefe lá, tipo, achou uma boa ideia e falou, beleza, você pode fazer isso e trazer almas pra mim. E aí ele meio que começou isso e o nome do negócio é se chamar Sérgio Boys. E aí, quando a Rumi quando a Rumi tava com a voz ruim, a Zoe teve tipo uma ideia. E aí, essa ideia era de um tiozão lá. E aí foi lá, pedir lá. E ele meio que falou algumas verdades que é assim, pra você achar uma parte, você está, tipo, concentrando muito em uma certa parte. Você está esquecendo de uma outra parte. Então, é meio que isso. E também ele meio que fala da Zoe, mas não fala da Mila, porque ela é baba. E aí meio que elas encontram o Sérgio Boys no beco onde elas estavam. E aí, depois de um tempo, encontram meio que eles cantando e cantando a música do Seu Pequeno Guaraná. E eles ficaram tipo, eles são demônios. E eu gosto da parte porque a Zoe fala, são gatinhos. E aí, elas meio que pensam, como que a gente pode acabar com esses demônios? Como que a gente vai acabar com esses demônios? Não na frente de todo mundo. E também, tipo, a Mira queria ir lá acabar com eles. Só que a Roxa lá falou assim, não, na frente de todo mundo não. E aí ficou. E depois eles foram atrás dos demônios à noite. Eles estavam em um programa. E aí depois de um tempo eles fugiram pra uma casa de banhos. Que eles estavam porque fugiram pra lá. E um quase caiu na água. É que um só escorregou um pouco na água ali, porque tava na casa de banho. E aí, ele tava lá, todo mundo tava lá lutando contra os demônios das caçadores. E a Rumi, ela meio que foi atrás do BTS falsificado. E aí, ele meio que olha pro braço dela, porque a roupa dela estava rasgada. E ele meio que fala assim, você é um demônio. E ela tipo percebe que ele viu o braço dela porque ela era um demônio. E aí ele meio que empurra ela pra trás e tipo, e a parede meio que quebra lá. E as duas meio que, tipo, estão chamando a Rumi porque elas estavam muito encurraladas sobre os demônios. E aí, o Jungkook do BTS foi meio que meio que enfaixou o braço dela muito rápido, porque a Rumi nunca contou pra elas que ela era metade demônio, porque o pai dela era metade demônio também. Ela meio que nunca contou isso para as amigas dela. Então, e aí ela foi ajudar e depois a cidade está tudo tipo, o negócio tá tipo enfraquecendo e elas não sabem o que fazer no momento. Enquanto isso, o Bob chega lá, meio que tipo, nossa, tá fazendo muito sucesso, tipo, começa a conversar com elas e por conta da música deles que tá tipo fazendo muito sucesso, que é a da música do Guaraná, que está tipo
fazendo muito sucesso. E aí, tipo, ele fala, tipo, nossa, a cidade tá muito calma, eu só tenho que sair um pouco da internet. Tipo, na visão dele tá tudo calmo. E na visão da Zantrix está tudo, tipo, muito perigoso e assim, proteger o mundo. E aí elas pensam, tipo, em criar uma nova música, tipo, pra tentar proteger o povo, assim. E aí, quando elas estão pensando e, tipo, uns dias se passam, até chegar, tipo, um dia específico porque é um dia muito importante pra elas e que talvez elas teriam que juntar, aí elas meio que conseguem acabar com os demônios. E aí, enquanto isso, a Rumi, ela tá meio que indo conversar com o BTS da Deep Web. E aparece dois personagens que eu amo muito, que é o tigre e o pássaro. São meus dois personagens favoritos. E aí, a Rumi acha que ele é um perigo. Só que não, ele é só um tigre. Ele é só um tigre legal que é muito fofo. E aí, ele meio que. O BTS da tipo Web, ele meio que mandou. Ele colocou tipo a carta na boca da língua do tigre pra ele meio que mandar pra Rumi. E a Rumi tipo, não, eu não vou. Só que ela acaba indo e encontra ele. Ela tenta matar ele, só que não consegue. E ele meio que fala da calça dela, que tem um trenzinho da alegria e um ursinho. E ele também faz tchu-tchu, que eu acho super legal. E aí, ele tá lá, eles meio que conversam um pouco daquilo, dali. E aí depois de um tempo, ele meio que conta, tipo, pra ela, no meu passado, eu tava, tipo, eu era um miserável, aí eu ouvi a voz do bicho do ruim, e aí ele meio que atacou, ele meio que ficou no meu ouvido, e aí eu, tipo, ouvi ele, e aí depois ele virou esse demônio, e as marcas são e essas marcas, tipo, são as vergonhas dele. E aí, o que eu entendi é que ele consegue ir nos ouvidos das pessoas, tipo, hipnotizar elas pelo medo e pela vergonha, talvez. Pra mim, eu acho que ele consegue ouvir por conta mais do medo que as pessoas estão tendo. Então, ele meio que conta isso pra ela. É tipo, eu te ajudo. Se você me ajudar, se eu te ajudar, eu consigo. Eu acho que eu vou conseguir libertar você. Só que ele meio que tava usando ela para tipo, nossa, ele meio que tava usando ela porque ele não contou toda a verdade pra ela. Ele só contou uma metade porque ele que traiu a própria família dele e ela não sabia disso. E aí, depois de um tempo, ela tava lá, tipo, ensaiando lá. Quando ela tava ensaiando, ela falou assim pras outras: esta merda não tá boa e a gente tem que meio que mudar isso. E a Mira fala assim: você fala isso agora, minha querida? A gente está chegando, tipo, quase perto do negócio e você fala isso agora? E aí, tipo, elas já tinham pensado nessa música faz tempo, que seria, tipo, letal. E aí ela, tipo, tá bom. E aí o Bob meio que chega com as comidas e ele meio que fala assim: eu sei que vocês estão muito estressadas e eu trouxe umas besteiras pra tentar vocês se acalmarem um pouco. Então, por que vocês, tipo, não comem e depois vê esses troços aí? Só que elas tinham sumido porque os demônios estavam aparecendo. E aí, quando elas estavam lá no trem,
lutando contra os demônios e aparece uma parte muito boa que eu gosto, que é numa parte do letal, que é tipo, mas que brutal, você é letal e nada vai me fazer parar. Eu quero ouvir seu choro implorando pra eu não finalizar. Nenhum demônio merece sobreviver, ainda mais você, nos reboços eu serei letal. É tipo essa música aqui, que eu acabei de cantar. E aí é uma música, tipo, favorita. Eu gosto, tipo, do inglês também, porque é muito bom de ouvir inglês. E aí, meio que a Rumi tava meio que distraído. Que distraída, tipo, ela e os demônios foram tudo pra cima dela. E aí, meio que as duas meio que acabaram salvando ela de novo. Porque algumas páginas atrás é que a Rumi estava, tipo, perguntando para os demônios se eles estavam sendo controlados pelo bicho do mal. E os demônios, como que eles não responderam ela e quereram acabar com ela, sempre, tipo, ou a Mirror ia, tipo, salvar ela. E aí, voltando pro trem, e aí, ela meio que tava distraída e os passageiros acabaram todos sumindo, porque pegaram, tipo, a uma de todas as pessoas. E aí, depois de um tempo, Mila fala, tipo, se você, tipo, está com a gente, você tem que provar que você está com a gente. E amanhã é, tipo, um grande dia, então você tem que ajudar a gente. E aí, o grande dia chega e elas meio que começam a cantar, que é do brilho. E aí foi um ótimo sucesso. Só que chega uma parte ruim. Os demônios meio que já sabem de tudo sobre a Rumi, porque já sabem que ela é a metade demônio e ela meio que ele não consegue aquele grande o demônio poderoso não consegue meio que controlar ela. E ele, porque a mãe dela era metade humana, então não tinha como controlar ela. Então ela, tipo, não ouvia as vozes do bicho, então ficou por isso. E quando chegou o grande dia, quando ela acabou de cantar, chegou uma parte surpreendente. Quando começar a cantar o letal. E também a Zoe e a Mia iam ser distraídas pelos 3 demônios, fingindo que estavam um dos demônios estava fingindo ter sequestrado, tipo, o Bob. Um demônio era o Bob e 2 demônios estavam meio que fingindo que estavam sequestrando ele pra tirar elas perto da Rumi, pra os 2 demônios ir até lá e mostrar a verdade pra todo mundo que ela é um demônio e é isso. E aí o plano deu certo, todo mundo descobriu que ela era um demônio também, e até as amigas dela descobriram que ela também é um demônio e nunca contou pra elas. E elas ficaram tipo, você escondeu isso da gente esse tempo todo. E a Mira e a Rumi, tipo, eu queria contar pra vocês. Vocês, tipo, não estavam lá no palco e porque vocês já estão aqui embaixo. E eu queria contar isso pra vocês, só que ela tava com muito medo de, tipo, de elas quererem matar ela. Tipo, a Zoe e a Mia quererem matar ela.
E isso meio que acontece. Elas vão matar ela. Só que ela meio que acaba fugindo. Só que ela acaba fugindo e elas meio que ficam tipo tudo um pouco tristes. E aí elas meio que saem de lá e os Seja Boys meio que fingem estar meio que tristes para atrair o público dela e para aquele grande demônio ouvir tipo, todo mundo ouvia a voz dele e eles meio que conseguem pegar a mão de todo mundo e todos os demônios conseguirem ser livres e libertados. E aí a Rumi vai até a senhora que cuidou dela porque a mãe dela morreu e a responsabilidade de cuidar dela ficou pra essa mulher. E aí ela ficou tipo, a Rumi foi lá e falou assim, porque você sabia de tudo, então por que você, tipo, não me matou? Ah, porque eu não podia, porque você era muito especial e a sua mãe nunca ia me deixar fazer isso, porque você é uma, tipo, Huntrix. E ela deu meio que ela ia dar a espada pra ela pra acabar com ela, só que ela falou tipo, não, vamos fingir que isso nunca aconteceu. A gente conta pra Mira, pra Zoe que isso não é de verdade, isso é só atuação. E aí fica tudo bem. E ela tipo, não, eu não vou tipo fazer mais isso. Eu não vou me esconder mais. Eu vou falar a verdade e ela também fala, eu vou acabar com o bicho, com o homem ruim. E aí ela desaparece, tipo, acho que aprendendo a controlar os poderes dela melhor. E aí ela tava lá e a Zoe e a Mira tava meio que lá. E tava meio que fora do palco. A Zoe tava querendo, tipo, não vamos fazer isso agora. E a Mira fala, olha, já tá tudo uma merda. O nosso trio já tá acabado. O que é o motivo de a gente, tipo, continuar se já tá tudo acabado? Não adianta a gente, tipo, continuar com isso que já tá, tipo, acabado. E aí, aquela voz lá do demônio que fica conversando com os bichos. A voz que é igual do Dino lá, do Dino, que é a mesma voz, foram pra todo mundo. As vozes já foram pra todo ser humano lá. E aí também já foi pra Mila. E também já foi pra Zoe. E todo mundo já foi lá pra aquele palco lá. E antes de a Rumi ir lá naquela véia, antes ela foi ver com o Gino, tipo, por que você não tava lá, tipo, por que você mentiu? Ela tava lá, meio que brigando com ele, e aí ele fala, olha, eu menti pra você, pra você confiar em mim, e foi nisso. E foi nisso. E aí ela percebeu que ele mentiu pra ela. Ela abriu o troço lá que os demônios não podiam ir lá. E ela meio que abriu aquela bosta. E aí, quando todo mundo tava lá no palco possuído pelo capeta e pela alma da Xuxa, todo mundo estava lá o troço da Xuxa, e aí eles começam a letar o Cereceu Astro. E aí depois de um tempo a Rumi meio que aparece lá, meio que falando algumas coisas lá, e aí ela meio que começa a cantar, e aí a Mira e a Zoe voltam meio que tipo voltam ao normal, conseguindo ouvir a Miwa, e ela meio que começa a cantar com a Rumi. E o povo começa, tipo, a se liberar aos poucos a ouvir elas meio que cantando juntos. E quando o espírito da Xuxa meio que fala assim, não, pare de cantar, pelo amor de Deus. E aí
E aí ele começou a jogar um poder muito forte na Rumi. E depois e ficou tipo, elas ficaram, Rumi, ficaram muito preocupadas com ela porque talvez ela podia morrer lá. Só que ela não morreu porque o Ji-Hoon protegeu ela. E quando protegeu ela tipo, ele fez tipo, nossa, você conseguiu me liberar dele. Agora eu vou dar a minha alma para você. E aí ela tipo ficou muito triste e aí ficou tipo, ela, nossa, não faz isso. Só que ele meio que deu a alma pra ela e a espada dela ficou mais grande e pra conseguir derrotar o espírito da Xuxa. E depois eles conseguiram acabar com o bicho. E aí, depois de um tempo, elas se entenderam e foram pra casa de banhos para aproveitar, porque elas precisavam tirar um pouco de férias. Como que elas tipo já conseguiram aquele escudo dourado, como que eu falei no início do vídeo, como que elas já conseguiram, então não precisava tipo elas precisavam de um tempo também. E elas deram uma pausa para elas descansarem. Aí elas meio que encontram algumas fãs, vendo algumas figurinhas delas. E aí elas meio que vão conversar com elas. E aí quando elas vão lá conversar com elas. E aí depois de um tempo aparece o pássaro e o tigre. E talvez vai ter um segundo filme das guerreiras do K-pop. Na minha sincera opinião, eu achei que ia ser aqueles negócios de dorama. Tipo, como assim? É igual aqueles negócios de filmes de dorama que tem aquela protagonista que teve uma infância bosta, que ninguém gosta, e aí depois de um tempo ela tipo, mudou. Só que não, as guerreiras do K-pop foi completamente diferente do que eu achava que ia ser. Eu achei que ia ser igual aqueles padrãozinhos de dorama. Mas por que eu achei isso? Porque eu assisti um pouco de dorama. Um pouco de dorama. O dorama era tipo da menina que ela era feia, faziam um bullying com ela, e também ela precisava meio que pegar comida pro povo, porque o povo era afogado, porque o povo era mais bonito do que ela. E ela tipo fazia isso porque sim, porque ela era trouxa. E aí eu odiei esse daí porque a protagonista não sabe tipo, dar tipo um pé na bunda desse pessoal aí. E é por isso que eu não gosto muito de coisas coreanas, porque é tipo quase toda a mesma coisa. Talvez tem coisas mais melhores do que esses, tipo doramas mais melhores, só que como tipo, vai ter alguns melhores, sim, melhores do que... Tipo, vai ter alguns melhores dos doramas, tipo, vai ter alguns bons. Só que tem alguns que é questionáveis pro meu gosto. Porque faz um negócio tudo no mesmo padrão. Tipo, é tudo no mesmo padrãozinho das coisas coreanas. Eu acho que tem algumas coisas boas, pelo menos. E aí, a Disney tem que aprender com isso. E a Pixar também. Fazer tipo... igual das guerreiras do K-pop. Foi muito bom, fez muito sucesso. E vai ter a parte 2, que eu acho que vai ser muito bom também, igual o primeiro. Porque talvez o Ji-Hoon volte. E talvez seja isso. Que também tem várias pessoas que fizeram várias teorias já com esse bicho do mal aí. E aí e também a Disney fez um filme chamado
Bill, não sei o nome, só que é um filme que fez um baixo orçamento e ainda por cima a Disney achou ruim. E também eu me lembro de um vídeo que eu tava assistindo que era assim, a menina da lua, talvez. É porque ela protegia, tipo, a cidade à noite. Então era por ela protegia, tipo, o mundo à noite. E aí tá tudo. Aí eles não queriam. E tinha uma personagem que era tipo LGBT lá. Só que eles não queriam colocar essa personagem como LGBT porque eles acharam que era tudo culpa dos LGBTs. Como o filme do. Ai, qual que é o nome? Do Buzz lá. Quando duas mulheres estavam se beijando lá, acharam que era culpa delas. Porque teve um baixo orçamento. Não, é que às vezes eles não sabem produzir tipo um filme bom. Só os filmes antigos que são bons, porque eles ensinam e educam mais. E aí, esses filmes hoje em dia querem ensinar o quê? Tipo, eles não estão ensinando bosta nenhuma. É pra, tipo, os filmes ensinarem alguma coisa. Igual Divertidamente 2. Eu não gostei do Divertidamente 2. Ah, mas por quê? Tipo, o primeiro é como, tipo... o primeiro tipo coisas. Ai, eu me esqueci também. Faz tempo que eu assisti Divertidamente 1. E tipo, Divertidamente 2 era pra ser o quê? Era pra mostrar que, nossa, a gente tem que. A gente tá, tipo, se afastando das nossas amigas antigas. E a gente tem que. Às vezes a gente tem, tipo, ansiedade e muitas coisas que o desenho tem que ensinar. Só que eu não gostei muito. Tem o Ted que era pra ser, tipo, um homem e uma mulher. E também tem a inveja que parece, tipo, o pecado da inveja. Que às vezes a gente também tem. E aí eu só não gostei muito. E também... eu acho que eles colocaram mais um de LGBTs, e não fizeram muito sucesso, e a Disney falou que é culpa deles, que não fez muito sucesso. Não é culpa dos LGBTs. E assim é culpa deles que eles não estão sabendo fazer um filme direito. Eles não estão sabendo, tipo, produzir um filme bom pra época. Eles estão, tipo... Eles colocaram, tipo, muita continuação do Toy Story, tipo, Toy Story 4. Porque eles fizeram essa continuação, também não sei, tipo, o terceiro já tava finalizado, já tava bom. E eu também gostava, tipo, dos erros de animação, porque eles fizeram isso em poucos filmes. Porque era muito divertido ver, tipo, aqueles errinhos de animação como da Barbie. Também da Barbie tem aqueles errinhos de animação que era, tipo, aceitável. E aí, quando a miséria que eles estão fazendo, tipo, da Pixar e da Disney em filmes novos, está sendo uma merda. E eles têm que aprender mais com as Sarna Animações, porque eles estavam aprendendo o que o povo, tipo, gostava. Tipo, como assim? Tem vários vídeos falando sobre a Sony que eles estavam fazendo filme de animação, porque é de animação, tipo, pra ver o que o público gostava. E o que o público gostou mais foi do Homem-Aranha Multiverso. O povo gostou muito daquele e eles meio que pegaram essa mesma animação e colocaram como
das guerreiras do K-pop. E foi, tipo, muito bom e ficou muito legal também. Diferente do que a Disney e a Pixar, que são, tipo, pegando os filmes mais antigos e produzindo para ficar perfeito. Só que como eles também fizeram o live action da Branca de Neve, só que muita gente não gostou porque não usaram anões de verdade, usaram anões de IA, eu me esqueci o nome agora, eu vou chamar de IA. Usaram IA pros gnomos, e aí também a pessoa que fez meio que a Branca de Neve não se ajudou muito. Falou que tava, tipo, muito antigo o filme da Branca de Neve. E também ela não era nem branca. Se o filme é da Branca de Neve, era pra ser branca, não parda. E também ela falou mal do filme da Branca de Neve, tipo, do antigo mesmo. Ela falou mal daquele que ela tava representando. E ela, tipo, falou mal e ela foi assistir o próprio filme dela nos cinemas pra, tipo, ela comprou todos os ingressos, eu acho. E aí fala que, nossa, e pra, tipo, atrair os fãs dela assistir aquele filme. Só que tem uma coisa, tipo, ela falou que, nossa, ela era muito bonita. Mano, até a Rainha Má, que era pra pegar a beleza da Branca de Neve, ela tá mais bonita do que a própria Branca de Neve. E aí, a Disney tem que aprender, tipo, um pouco assim, ver o que o público gosta realmente. Eles estão fazendo filmes pra eles meio que... Os filmes antigos faziam mais sucesso do que os filmes que eles estão fazendo hoje em dia. Porque, tipo, eles têm, tipo, uma pitada de diferente. Só que eles não estão trazendo uma pitada de coisa original. Então, e tá ficando tudo assim. E aí, das guerreiras do K-pop ficou muito bom. Eu achei que ia ser coisa coreana, como sempre, só que eu me enganei e ficou super bom e super top, que eu gostei demais. E o que eu gostei mais também foi dos personagens e dessas coisas. E uma parte que eu tava assistindo das guerreiras do K-pop é que uma parte delas eu fiquei um pouquinho com raiva. Tipo, quando elas estão saindo do negócio que a Rumi tava com a voz falhando e foram lá no doutor lá, eu achei que... E quando os caras estavam passando lá no beco, e quando o Geno encosta na Rumi, eu queria saber que força é essa de derrubar uma pessoa. Eu fiquei um pouco com raiva, porque é tipo só um toque de ombro. Ninguém cai, tipo, tão facilmente. Eu queria saber, tipo, a força dele. Eu queria, tipo, eu fiquei com raiva, só que eu queria, tipo, saber a continuação. E aí eu assisti tudo e eu achei super top. E eu também ouvi quase todas as músicas em inglês. E foi. Então é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Então esse é o vídeo de hoje. Então, bye!